Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos conversar um pouco sobre a VEG, né? Muita gente nos questionando por que a ação não sobe apesar dos bons resultados recentes da empresa. Pedi para o pessoal da análise trazer algumas informações que eu quero repassar para vocês. Lembrando, né, pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal e também, quem gostar do vídeo, compartilhar com seus amigos, tá? Primeiro, né, pessoal, é importante a gente entender que esse movimento de baixa da VEG é um movimento normal, né? Acho que quem está um pouco mais de tempo no mercado já viu várias ações cair 30%, 40% sem necessariamente ter algum problema na empresa. Eu já vi com a VEG isso acontecer, ou mesmo da ação não subir, ficar um tempão lateral. Acontece que a VEG está com uma baixa de mais de 40%, em torno de 44% desde janeiro do ano passado para cá, tá? Mesmo apresentando bons resultados, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, é normal que uma ação caia por loucura do mercado, vamos dizer assim, né? Às vezes a ação sobe ou cai, porque pode acontecer da ação subir também só porque o mercado quer que ela suba. Uma ação pode subir ou cair pela possibilidade de melhora ou piora dos resultados, e também uma ação pode subir ou cair quando a gente enxerga pioras acontecendo mesmo, tá? Isso não quer dizer que a empresa vai quebrar, que a empresa é ruim, nada, mas o mercado ajusta, né, essas pioras que às vezes não são esperadas, tá? Eu dou um exemplo, a Randon, que foi uma ação que caiu pra caramba, né? A empresa foi muito impactada aí com os custos em função do aumento de preços de materiais, de metais, enfim, isso impactou os resultados aí da Randon. E na VEG nós tivemos um mix, né, tanto do mercado meio doido aí no médio e no curto prazo, quanto a questão da possibilidade da VEG divulgar resultados, vamos dizer assim, menos melhores, né, como diz o outro, do que esses resultados aí que a empresa tem divulgado. É importante a gente lembrar que a VEG é uma empresa global, né, pessoal? A gente tem aqui a receita dela, mercado interno 46%, mercado externo, tanto exportação quanto participação em outros mercados, 54%. Mas a empresa em si é uma empresa fantástica, né? Ela tem 46% da receita no Brasil, o resto está espalhado, com uma possibilidade de crescer cada vez mais nos Estados Unidos, até pela posição importante que ela tem no México, né? Ela tem um custo de produção mais barato, né? Na Europa, enfim, tem várias iniciativas aí da VEG continuar crescendo no mundo todo. Tá? Agora, quando a gente fala que a empresa é global, né, em momentos que a gente tem uma variação da moeda para cima ou para baixo, como é o caso do dólar, isso pode impactar os resultados da empresa de maneira positiva ou de maneira negativa, né? Até porque ela depende menos do mercado externo, apesar de quase metade da receita, depende menos do mercado interno, apesar de quase metade da receita ser do mercado interno, né? A gente não pode esquecer também que é outro tipo de companhia, tá? A gente gosta muito dessas empresas que são chamadas globais, né? Que são empresas que não têm receita só no Brasil, como é o caso aqui da VEG. Tanto que, se pegar as nossas carteiras de longo prazo, carteiras de baixo giro, aí 10 minutos por mês é possível acompanhar, tanto a carteira de dividendos quanto a carteira Micro Small Caps, a carteira Thiago Prux, que é essencialmente uma carteira global. Nós temos vários desses ativos que, da mesma forma que a VEG, tem ou atuação no Brasil e tem atuação fora do Brasil também, tá? Ter atuação fora do Brasil é muito importante, até porque o mercado lá fora é muito maior do que o mercado interno. Claro que algumas empresas têm uma série de vantagens competitivas no mercado interno, a gente não pode fechar os olhos para isso, como é o caso aqui da própria VEG, tá? Inclusive, para quem gosta desse tipo de recomendação de longo prazo ou recomendações de médio e curto prazo, eu vou deixar para vocês também o último dia aqui do nosso cupom, o Semana Trader, que dá até 30% de desconto na nossa assinatura Full Trader. Todas as informações, tá, e contatos estão aqui na descrição. Então, como eu falei, né, pessoal, a VEG ela vem ganhando uma participação no mercado externo também. Claro que lá fora é diferente, a competição é diferente. Ela tem aqui concorrentes como a Siemens, como a GE. Agora, quando a gente pega o portfólio da VEG, hoje é o portfólio mais completo dentre as principais empresas do mundo. Claro que tem algumas empresas que fazem coisas específicas parecidas com a VEG, que tem uma qualidade até melhor, mas a VEG vem melhorando bastante aí nos últimos anos, tá? Lembrando que a VEG tem uma questão importante, né? Que, primeiro, esse ajuste da linha de produção da VEG, que é uma vantagem competitiva da empresa,
então ela consegue atuar em segmentos diferentes sem ter que precisar montar uma fábrica diferente, né? Então ela consegue atuar no segmento de petróleo, agro, açúcar, etanol, naval, celulose, a WEG está em tudo, literalmente, né? Então isso é um grande facilitador da empresa e ela consegue otimizar essa questão da produção para aqueles segmentos que estão mais interessantes no momento, né? Então se o petróleo está ruim, ela pode focar mais em outros segmentos. Essa é uma vantagem que muita gente acaba esquecendo, né? Inclusive não coloca aí no preço da WEG, tá? Que é uma questão que a gente entende que seja bastante importante, né? Então a WEG tem essas vantagens competitivas de longo prazo, ela participa de mercados que vão crescer pra caramba, como essa questão de energia eólica, de veículos elétricos, tudo isso a WEG vai participar, né? Já vem participando em alguns segmentos, ela já tem posição de liderança. A terceira questão, a outra questão importante são as avenidas de crescimento da WEG, né? Ela pode crescer através de aquisições, ela já fez algumas aquisições nos últimos anos e organicamente também, né? Aqui tem um exemplo, uma fábrica, né, que ela tem lá na China que vai fazer mais investimentos, tem 1.000 colaboradores e assim vai fazer fábrica nova em Portugal, em vários outros países a WEG vem investindo e quando a gente olha lá sempre tem alguma notícia boa em relação à questão da WEG. Ela firmou recentemente uma parceria com a AIZ, né, para desenvolver tecnologia de mobilidade elétrica, né, tem parceria com o Jeep, isso aqui só pegando as últimas coisas aqui que a WEG fez. Ela lançou a primeira escavadeira elétrica não tripulada do Brasil. No início do ano fechou um acordo com a Eletrobras para fornecer equipamentos para a parte eólica, mais de 2 bilhões de reais. Vai construir uma fábrica nova em Portugal. Já iniciou a produção de sistemas de bateria para veículos elétricos, né? Então, em relação ao futuro da empresa, o pessoal da análise aqui está bem tranquilo, porque a gente vê que é uma empresa que tem opcionalidades, é uma empresa que tem uma situação financeira bastante tranquila, não tem endividamento alto, pelo contrário, tem dívida líquida negativa, tem uma posição de uma certa previsibilidade na receita, tanto que mesmo com a crise em 2020 a WEG sofreu muito pouco, tá? E a gente olha os resultados aqui e fica mais surpreso ainda da baixa das ações, né? A gente pega o retorno sobre o capital investido no primeiro trimestre desse ano, chegou a 30%, é muito elevado isso, e a receita líquida subiu 34% em relação ao ano passado, que já tinha sido um ano forte, 6,8 bi, e o lucro líquido chegou a 943 milhões, uma alta aqui de 23,5%. Né? Aí fica mais ainda aquela questão, poxa, mas o que está acontecendo com a WEG, já que ela está divulgando esses resultados aqui muito fortes, tá? A primeira questão, né, pessoal, é a queda do dólar, tá? Claro que a WEG, ela muito mais ganhou nesses últimos anos do que perdeu, né? Agora, quando o dólar deixa de subir, como ele vem subindo aí nos últimos anos, né, a WEG deixa de ganhar um quinhãozinho de dinheiro aqui também, tá? Tanto para vocês terem uma ideia, a receita da WEG em dólar de 2017 até 2021 subiu 44%, e em reais 142%, isso aqui só do mercado externo. Então a valorização do dólar ajudou com certeza a WEG. Olha os ativos da WEG lá fora, a valorização que eles tiveram só em função dessa questão da valorização da moeda. Isso aqui não é uma desvantagem, né, pessoal? Pelo contrário, é uma vantagem a empresa ter essa diversificação global, mas a gente não pode esconder que o dólar mais alto, né, claro que ajudou nos resultados aqui da companhia, tá? Outra questão, pessoal, são os custos, né? Da mesma forma que eu comentei ali o caso da Randon, a WEG sofreu aqui com aumento de custos, né? Tanto que a gente vê que no primeiro trimestre do ano passado, a parte de materiais, e aqui a gente fala de cobre, fala de aço, principalmente, que subiram bastante, era 70% do custo do produto vendido, subiu para 74%. E a gente percebe aqui que a receita da WEG ela subiu menos do que o custo do produto vendido, né? Então a WEG não conseguiu repassar todo esse aumento de custos, né? E ela saiu de uma margem de 32% para 27%, ou seja, a WEG perdeu um pouco de margem, tá? E é normal, a gente não pode esquecer que teve a questão da guerra, e a questão principal no curto prazo para a WEG é essa questão dos lockdowns na China, já que toda a cadeia global aqui de suprimentos fica bastante pressionada, né? A gente viu, por exemplo, isso nos resultados da Tupy. A Tupy não vendeu mais porque não teve problema com a questão dos chips, né, dos semicondutores. A Apple, a mesma coisa, e várias outras empresas também, tá? Então, isso tudo traz, claro,
uma pressão aí, inclusive eu comentei esse caso da própria Randon, né? Então existe sim, né, uma queda da margem em função aqui do aumento dos custos, tá? E também, né, essa perspectiva da empresa deixar de divulgar tão bons resultados assim. Eu sei que é meio maluco isso que eu vou dizer, mas é que na verdade ela vem divulgando resultados tão bons que é difícil, né, pessoal? É humanamente impossível a WEG continuar crescendo trimestre a trimestre aqui o retorno sobre o capital investido, né? Tanto que a gente pega aqui desde 2016, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos seguidos de aumento do retorno sobre capital investido, e é normal, né, pessoal, que isso aqui varie, que isso aqui diminua. Tá? Então, é uma piora que já era esperada que a WEG deve ter em relação a essa questão das margens, a gente já comentou várias vezes sobre isso, e ela não deixa de ser uma boa empresa, né? Acho que isso é o mais importante que todo mundo tome, né, como o que está acontecendo com a WEG, então é normal aqui baixar as margens da empresa. Tá? A receita não, tá? Inclusive o pessoal da análise reviu aqui, né, fez uma revisão da receita da WEG, tanto para esse ano quanto para o ano que vem, acima do que a gente esperava o ano passado, tá? Porque a condição de negócios hoje é mais favorável, mesmo com esses problemas que a gente tem, guerra, lockdown, do que a gente tinha lá em 2020 e 2021. Tá? Então o mercado, claro que acaba exagerando também, a gente tem essa piora, né, que vai continuar sendo uma empresa excelente, porque se ela entregar 25, 26 de ROI, que continua interessante, né? Se ela entregar margens de 25% a 30%, continua interessante, mas vai ter uma piora em relação ao que a empresa vem apresentando, e o mercado, de uma certa forma, ajusta isso, mas como eu falei lá no início do vídeo, acaba exagerando também, né, nesse ajuste, mas a gente tem uma expectativa de que a WEG continue sim divulgando bons resultados. Claro que se começar os custos aumentarem ainda mais, né, e até a baixa recente do dólar vai acabar ajudando nessa questão dos custos. Além disso, o mercado interno, né, pelo que a gente está vendo, ele vai conseguir compensar essa piora aí no exterior em relação à questão da moeda, não em relação à questão do faturamento, do volume de vendas, né, mas sim do faturamento por causa da queda recente do dólar, né, mas o dólar mais barato também traz menos pressão para o custo da empresa. Tá? Agora ela vai deixar assim de fazer um pouco mais de receita em função desse dólar aí mais baixo. Mas nada demais, tá, pessoal? A gente não enxerga nada negativo aqui para a empresa no longo prazo, apesar desses movimentos não tão positivos assim no curto prazo. Tá? Antes de comentar, pessoal, até da parte gráfica aqui da WEG, eu lembro que nós temos também estratégias de médio e curto prazo, que inclusive tem aqui no Full Trader. Né? Temos o Swing Trade, por exemplo, que são operações aí de 2 a 10 dias, e o rastreador, que são operações de 3 a 6 meses. Tá? E, claro, com 10 minutos por dia, o investidor consegue seguir exatamente aí o que a gente passa, os pontos de compra e os pontos de venda. Né? E quando a gente olha aqui a WEG graficamente, aqui dá para perceber o que eu falei para vocês, né? Essa queda aqui desde 2021 até agora, 44%. E o preço da WEG estacionou, tá? Voltou lá para os patamares de julho de 2020. Isso acontece N vezes na renda variável. Tá? A tendência da WEG de curto prazo é uma tendência baixista, mas no médio prazo, graficamente, a WEG tem uma zona de preço bem importante, que é mais ou menos o preço que está agora. Né? Ela está próxima, aqui está uns 2, 3% dessa casa aqui dos R$ 24,50 até os R$ 25 reais, que é uma zona muito importante de suporte gráfico. Né? Então, além de entender que é uma boa WEG para o longo prazo, para o médio prazo, a gente continua de olho na WEG para o curto prazo também, podendo inclusive passar alguma recomendação em prazos mais curtos, caso a WEG consiga se sustentar aqui acima dos R$ 24,50, R$ 25 reais. Inclusive, a gente pode reencaminhar alguma operação no médio prazo ou no curto prazo, como no Swing Trade ou no rastreador de tendências. Tá? Então, normal esse movimento, né? A WEG sofreu muito pouco na crise, normal esse movimento dos custos, várias outras empresas, como eu falei, sofreram com isso também, a WEG não foi diferente. O mercado, de alguma forma, ajustaria isso, acabou ajustando em demasia. Né? A gente entende que pode ser uma oportunidade sim para o longo prazo e para médio e curto prazo. Aqui nós estamos muito focados na WEG para recomendar novas operações, tá certo?
Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!